Muita gente fala sobre enraizamento de galhos, né? E muita gente também pergunta como que faz para enraizar. E o mais normal de se encontrar é enraizar os galhos de rosa do deserto em areia, como esses que vocês estão vendo aqui, e também em substrato, como esses que estão ao lado. Eu tenho aqui alguns galhos que eu enraizei na areia, ok? É o método mais comum que eu uso. E eu descobri um outro método que eu vou mostrar no final do vídeo a vocês. Então esse aqui é o método com areia, com garrafa PET mesmo, só pega a areia, coloca o galho dentro. E aqui no substrato também dá certo. Eu tenho o mesmo índice de sucesso. Né? A maioria consegue enraizar. Né? Claro que os galhos mais jovens é um pouco mais difícil, mas quando é o galho assim já nessa cor meio cinzento, é difícil perder um. E eu tenho aqui ó, um galho que enraizou sem substrato. E esse é um novo método que eu não sabia que era possível enraizar assim. Esse galho de rosa do deserto ele ficou no local que de vez em quando pinga a água do ar-condicionado. E ele começou a enraizar sem nada, gente. Não tinha nada. Dá para ver aqui que não tem nenhum substrato nas raízes. E aconteceu a mesma coisa com outros galhos que eu coloquei aqui no lugar que também acumula um pouquinho de umidade. Eu vou mostrar aqui. Eu fui colocando uns galhos nesse tambor. Esse tambor aqui é com cimento dentro, né? Que eu coloquei um caibro para segurar as orquídeas. E olha só, gente, enraizou. Aqui junto um pouquinho de umidade. Aqui cai um pouco de folha às vezes, né? Um pouco de esfagno às vezes também, mas não tem substrato próprio aí. Né? Mas já dá para ver que elas estão enraizadas somente com a umidade que acumula. Ó, esse aqui é onde eu coloco as orquídeas. Aí eu coloquei um potinho com cimento para poder segurar. E olha aqui, tá fixa. Então eu vou tirar aqui, vou tirar uma para ver como é que tá. Olha só o enraizamento. Ó, veio junto com um monte de folha, ó, folha em decomposição, e isso não atrapalhou o crescimento das raízes. Inclusive tem uma raiz bem grossa aqui já formando aqui, né, uma raiz para assumir a função de caudex. E gente, sinceramente, esse enraizamento ele está melhor do que a areia e do que substrato. Muito melhor. Eu estou muito surpreso. A adubação desse aqui provavelmente é a adubação que cai das orquídeas. Né? A adubação das orquídeas é líquida. Então quando eu coloco adubo nas orquídeas, acaba caindo dentro, né? Daquele recipiente ali que estava com os galhos dentro. Eu tirei um pouquinho daquelas folhas, gente. Olha a grossura que está a raiz aqui de baixo. Eu não sei quanto tempo faz que elas estão ali, mas deve fazer uns 4 para 5 meses, já faz bastante tempo. Eu só joguei aí e esqueci essas plantas aí dentro. Não fiz nada, joguei. Eu vi antes que estava enraizando, então acabei deixando aí dentro. E eu já estou mostrando, olha o enraizamento dessa outra ali, ó, como está grande, está bem comprido. Agora esse aqui não pegou, esse aqui morreu, está apodrecido. Né? Nunca dá certo com 100% dos galhos. Né? Mas ó, o galhinho mais novo é muito mais difícil. Olha a raiz desse aqui, ó, como está grande já. Eu fiquei impressionado com a capacidade das plantas. Eu achei que esse aqui eu achava que estava morto. Ó. Tá não, tá vivo, enraizando também. Vou colocar de volta. Eu fiquei impressionado com a capacidade de crescimento da raiz só com a umidade e não com o substrato. Né? Até porque o que faz a planta enraizar não é substrato, é a umidade. Agora eu vou replantar num potinho menor mesmo, porque aí depois que ele formar, eu acho melhor, sempre quando eu vou replantar, eu gosto de usar um potinho pequeno, porque é mais fácil de controlar a umidade. Então eu coloco no potinho pequeno, quando a raiz forma aquele torrão, eu tiro sem mexer na raiz, né? E coloco outro pote. Vou colocar aqui no maior, porque esse pote 11 está muito pequeno. Esse aqui é um pote 13. Então já tenho mais um pouquinho de espaço. Então, quando ela tiver já enraizada, formado o torrão, nesse caso aqui, daqui a uns 4 meses, 5, já dá para tirar tranquilamente. E aí coloca num vaso maior, né? Talvez numa cuiazinha. Olha, tem 3 pontos de enraizamento. Achei interessante isso. Né? Quando essas raízes tiverem mais largas, né? Tiverem com o formato de caudex, essa planta vai ficar, esse galho, né? Vai ficar com uma forma muito interessante. O substrato aqui que eu estou usando é o mesmo que eu uso nas minhas rosas do deserto, que eu sempre falo. É areia, carvão, palha de arroz e um pouquinho de terra vegetal. Só um pouquinho, só para dar uma liga. Eu vou colocar esse palito aqui para ver se eu consigo segurar, né? Porque eu acho que vai cair. Do jeito que está chovendo e ventando muito, vai derrubar essa planta daqui de dentro. Gente, sempre que vocês forem fazer replante, tentem deixar a planta sempre fixa, porque isso ajuda muito no enraizamento.